Geometria espacial é um dos assuntos que mais caem no Enem. E nesse vídeo eu vou mostrar para você tudo o que você precisa saber para dominar esse assunto de uma vez por todas e arrebentar no Enem desse ano. Eu sou o professor Robson Rosa, o seu professor de matemática aqui do curso Prep Vestibulares. O curso que vai levar você à tua tão sonhada vaga nas faculdades desse país. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperta logo esse botãozão vermelho aqui e se inscreva agora. Ative logo essas notificações para você assistir todos os vídeos do nosso canal e sempre que tiver algo novo sendo publicado, que você seja o primeiro a saber. Então vamos lá, meu jovem e minha jovem, vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui que é geometria espacial. Galera, geometria espacial, apesar do nome ser bem curto, é um tema muito grande. São vários sólidos que a gente precisa saber. A gente precisa conhecer sobre os conceitos primitivos dos sólidos. A gente precisa saber sobre os poliedros de forma geral. A gente precisa saber sobre cones, cilindros, pirâmides, prismas e suas classificações, seus tipos, esfera, inscrições e circunscrições. É muita coisa. E aí, muita gente fica completamente desesperado porque tem muitas fórmulas para gravar. Mas eu tenho vários macetes e várias dicas para fazer paralelos de uma fórmula para outra e gravar o mínimo necessário de fórmulas que puder para resolver as questões do Enem. É claro que tem algumas questões que exigem as razões de semelhança, coisas que são mais aprofundadas, mas essas questões são poucas. Você precisa saber do 80-20, é o que a gente fala que é Pareto, você vai ouvir sobre isso na faculdade. Você precisa dar um foco maior para aquelas coisas que mais caem e deixar aquilo que menos cai de fora, aqueles 20% não necessários. Foque suas energias, 80% das suas energias nos 20% de conteúdos que mais caem na prova. E é isso que a gente vai fazer hoje. Só para você ter uma ideia de quanto esse conteúdo cai no Enem, é uma média de 6 a 7 questões por ano que isso cai no Enem. É claro que varia um pouco de ano para ano e a gente está falando do Enem regular. Se a gente for estender um pouco para o Enem digital ou até mesmo para o Enem para as pessoas PPL, né, com pena privativa de liberdade, né, que estão cumprindo aquele regime semiaberto e vão fazer vestibular, também aumentaria essa quantidade de questões de geometria espacial. E por que esse assunto também traz muito medo para as pessoas, além de ter muitas fórmulas? Geometria espacial requer que você tenha um conhecimento muito bom de geometria plana, que você lembre daquelas fórmulas das áreas, tanto do triângulo, do quadrado, do retângulo, do círculo, enfim, todas as fórmulas de área, elas são resgatadas aqui. Então, para você que fez um bom ensino fundamental, que domina bem essas fórmulas, você consequentemente vai ter menos dificuldade nesse conteúdo. Mas calma, não fica desesperado não, porque eu tô aqui, papai tá aqui para ajudar você a tirar todas essas dúvidas, a te ajudar cada vez mais a deixar esse assunto mais leve, mais tranquilo. E nesse vídeo aqui eu vou dar um resumão para você dessa matéria, um resumão das fórmulas. Então eu quero que você assista esse vídeo hoje, assista esse vídeo daqui a um mês, assista esse vídeo daqui a 2 meses, assista ele com muita frequência para que você consiga gravar as fórmulas. Ele serve até como um resumo para você pré-prova, para você relembrar os conceitos principais. Tá bom? Vamos nessa então, cair para dentro desse assunto que é geometria espacial. Então vamos lá. Já fiquei pequeno aqui e vamos começar com esse primeiro assunto que são os prismas. Galera, prisma, por definição, é todo poliedro que tem as suas faces laterais em formato de paralelogramo. Mas o que cai no Enem são principalmente os prismas retos, onde as faces laterais são retângulos, tá bom? Então eu botei aqui alguns exemplos dos prismas que mais caem no Enem. Olha aí, o primeiro é o prisma triangular, o segundo quadrangular, depois o retangular, o pentagonal e o hexagonal. Galera, é importantíssimo que você fique ligado nos nomes, porque no Enem vai falar o nome e você automaticamente vai ter que ligar na sua cabeça a imagem. Repara que o nome
triangular, quadrangular, ele fala para você a característica da base. Se é triangular, a base é um triângulo. Se é quadrangular, a base é um quadrilátero. Retangular, ele afirma que a base é um retângulo. Pentagonal é um pentágono. Galera, outra palavra que aparece bastante é prisma quadrangular regular. A palavra regular, ela diz para você que a base desse prisma é um polígono regular, ou seja, o polígono tem todos os lados iguais. Isso vai te ajudar bastante e muitas vezes você não consegue nem sair do lugar porque você não se liga nessa palavra que diz muita coisa para você. Beleza? Então eu botei essa foto aí dos principais prismas, ó. Até enrolei a língua aqui e agora eu vou relembrar as fórmulas contigo. E observe, eu quase não botei fórmula no quadro. Por quê? Porque as fórmulas do prisma, elas vêm lá da fórmula da geometria plana. Porque repara, quando eu estou falando da área da base, ó, vai depender do polígono, deixa eu sair da tela, do polígono que está na base. Se o polígono for um triângulo, você vai usar a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Se o polígono da base for um quadrado, vai ser lado ao quadrado. Se for um hexágono regular, vai ser 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Todas essas fórmulas eu sempre falo com os meus alunos nos nossos aulões aqui sobre geometria plana. No nosso curso aqui intensivo do Prep Vestibular Intensivão, a gente tem um bloco de aulas de geometria plana para reforçar esses conteúdos com nossos alunos, tá bom? Se você tem muita dúvida nisso, já deixa aqui no comentário para mim, que aí eu gravo um outro vídeo para você explicando as fórmulas, as dicas para as coisas de geometria plana. Beleza? Então, lá, área da base já foi. A área lateral desse prisma ou de qualquer prisma, você vai fazer o seguinte, calcula a área de um dos retângulos, que é base vezes altura, então vai ser a aresta da base vezes a altura do prisma, e aí você multiplica pela quantidade de retângulos. E repara, a quantidade de retângulos vai ser igual à quantidade de lados que a base possuir. Se a base é triangular, eu vou ter 3 retângulos. Se a base é quadrangular, eu vou ter 4 retângulos. Pegou a visão? Pegou, né? Então, a área lateral você calcula dessa forma. E, consequentemente, para calcular a área total do prisma, galera, você vai fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. E aí eu volto para a sua tela para falar o seguinte, vou até ficar grandão. Tá vendo esse prisma aqui? Como é que essa questão sobre prisma pode cair no Enem? Galera, o Enem gosta de contextualizar. E você pode perceber que no seu dia a dia, quais são os sólidos que mais aparecem? São os prismas, os cilindros e as esferas. Os prismas, porque você vê caixas de produtos de vários formatos de prisma. Caixa de perfume no formato desse prisma que está aqui. Uma caixa de sapato tem o formato de um prisma retangular. Você tem muitos formatos de caixas diferentes. E aí, para o Enem vir te cobrar isso, ele vai falar assim: qual é a quantidade de papel é utilizado para embalar uma caixa? Qual é a quantidade de pano utilizado para forrar uma poltrona com formato de um prisma triangular? Um puff no formato cilíndrico, para forrá-lo é necessário ou são necessários quantos metros de pano? Se ligou? Então isso vai aparecer bastante. E aí, para finalizar, ó, eu botei aqui a fórmula do volume do prisma, ó, que é a área da base vezes a altura. Simples assim. E aí, grava essa fórmula do volume, porque o volume é muito mais frequente nas provas do que a área. Você precisa mais de volume do que da área. Por quê? Quando é colocada uma questão de volume no Enem, automaticamente ele já pede aquela transformação de metro cúbico para litro, de centímetro cúbico para mililitro, enfim, já vai pedir a transformação e eles vão te pedir 2 coisas em uma questão só, que é o que o Enem adora. Então, ó, área da base vezes a altura é o volume. Vamos praticar um pouquinho? Por quê? Para você que não sabe, o método que eu mais gosto de utilizar para garantir a sua aprovação, para estudar matemática de uma maneira coerente, é o método que eu chamo de APR, tá? Assistir, praticar e reforçar.
assista a aula igual você está fazendo agora aqui comigo, pratique as questões, que é o que eu vou fazer agora com você, mas você vai ter que refazer depois sozinho. E por fim, né, assistir, praticar e reforçar. Você vai reforçar esse conteúdo fazendo questões de concursos anteriores ou outras questões com o mesmo assunto. Vamos lá, só para fixar esse conteúdo aí, olha lá. Calcule a área e o volume de um prisma quadrangular, olha aí, regular, de altura 5 e com a aresta da base medindo 2. Galera, se o prisma é quadrangular regular, a minha base é 1 quadrado, então a área da base vai ser L ao quadrado. Olha lá, se a aresta mede 2, 2 ao quadrado, então a área 4 centímetros quadrados. Mamão com açúcar, chuchu, beleza, não foi? Área da base, então, check. Vamos para a área lateral agora. A área lateral, você pode ver que eu tenho 4 retângulos. Então, eu vou fazer 4 vezes a área de um desses retângulos. Ó, só que o retângulo tem 2 de aresta da base e 5 de altura. Então, eu vou fazer base vezes altura, 2 vezes 5. Galera, toda vez que for falado na prova que o prisma é quadrangular regular, toda vez que falar essa palavra regular, a gente já subentende por convenção que esse prisma é reto, ou seja, a altura dele é igual à aresta lateral, tá bom? Isso está escrito nos livros de referência que são utilizados para fazer o edital do Enem. Tá beleza? Então agora, só finalizar essa conta. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 10, 40. Então, 40 centímetros quadrados tá lá a área lateral. Para calcular a área total, é só somar geral. Ó. 40 mais 4, ó, 40 mais 4 vezes 2, porque são duas bases, então dá 48 centímetros quadrados. Pegou a visão? Área lateral mais 2 vezes a área da base, 48 centímetros quadrados. Robson, o volume? O volume é mole. A área da base, 4, vezes a altura, e a altura é 5. 4 vezes 5, 20. Só que agora nós temos centímetros cúbicos. Molezinha. Pegou a visão? Posso passar para o próximo sólido? Tranquilinho, tranquilinho? Partiu então, próximo sólido. Olha lá. Agora é a nossa famosa pirâmide. Galera, diferentemente do que muitos falam por aí, nem toda pirâmide tem a base quadrada. Então você tem que ficar ligado nessa minha primeira informação aqui, ó. Ó, a área da base da pirâmide vai ser a área do polígono que a base possui. E aí ele pode falar que a pirâmide é triangular, então a base é um triângulo, que a pirâmide é quadrangular, então a base é um quadrilátero, que a pirâmide é pentagonal, então a base é um pentágono. Segue o mesmo princípio do prisma. Para estudar pirâmide, eu gosto de estudar logo depois de prisma porque é muito parecido, tá? A maior diferença é isso aqui, ó. A pirâmide tem uma única base ao invés de duas. E a pirâmide, as faces laterais são sempre triângulos, beleza? E toma cuidado, porque a pirâmide ela pode ser oblíqua, tortinha, ou ela pode ser reta. A que mais cai no Enem é a pirâmide reta. O que é a pirâmide reta, Robson? É a pirâmide cuja altura da pirâmide é exatamente aqui, ó, no eixo principal. Ela liga com o centro da base. E aí, para estudar pirâmide com mais profundidade, é importante que você conheça os 3 principais triângulos dela. Esse triângulo lateral, que eu tirei aqui, ó. O triângulo que eu vou desenhar aqui dentro, ó. Mas eu só estou dando spoiler para você. Esse triângulo aqui, ó, de dentro. Beleza? E o triângulo quando a gente coloca um circunscrito à base. Mas isso eu não vou falar nesse vídeo aqui. Esse é um assunto para um próximo vídeo. Para você que é nosso aluno do curso pré-vestibular, esse vídeo já está disponível lá, aula completa sobre pirâmides. Para você que não é, quer saber mais sobre isso, escreve aqui nos comentários. Por favor, Robson, grave mais um vídeo sobre pirâmide para mim, que eu tenho muita dificuldade. E aí eu vou gravar um vídeo para você com certeza. Beleza, galera? Isso é para um outro assunto. Agora a gente vai focar apenas nas principais fórmulas. E aí, ó,
Para calcular a área da face lateral, ó, da pirâmide, eu vou pegar a aresta da base, ó, que é a medida desse ladinho aqui, vou multiplicar pelo apótema da pirâmide, deixa eu apagar aqui para você enxergar melhor. O apótema da pirâmide é essa altura aqui, ó, a altura da face lateral, tá vendo? O apótema da pirâmide, ele é exatamente a altura da face lateral, tá bom? Por isso a importância dos triângulos da pirâmide. Tranquilo? Então, como a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, eu vou fazer isso. Aresta da base vezes apótema da pirâmide sobre 2. Encontrei uma área lateral. Daí para frente é tudo parecido com o prisma. Se a base é quadrangular, tenho 4 triângulos nas laterais. Então, para achar a área lateral, eu faço 4 vezes a área de um triângulo. Ah, e se a base for pentagonal? Vou fazer 5 vezes a área de um desses triângulos. Beleza? Então, ó, calculou 1, multiplicou pelo total de faces. E qual é a área total da pirâmide? Repara, aqui na área total da pirâmide, eu não tenho 2 bases, eu tenho apenas uma. Então, vou pegar a área da base, somar com a área lateral e acabou. Já vou fazer um exemplo com vocês. Calma, calma, meu garoto. Fica tranquilo. Já no volume, para calcular o volume, repara, não é uma fórmula muito nova. Porque o volume do prisma não é a área da base vezes a altura? O volume da pirâmide é 1/3 da área do prisma. Porque na demonstração a gente percebe que cabem 3 pirâmides que têm a mesma base que um prisma dentro do prisma. Olha que escroto, né? A gente fica até pensando assim, caraca, como é que pode o cara pensar nisso? 3 pirâmides dentro do prisma. Isso foi feito com experimentos, com demonstrações, e por isso que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma, 1/3 da área da base vezes a altura. Vamos lá, praticar isso numa questãozinha sobre pirâmide, que fica fácil? Olha lá. Qual a área e o volume de uma pirâmide de base quadrada? Então já falou que é um quadrado, com aresta medindo 2 e altura medindo 10. Galera, primeiro, área da base, quadrado. Então L ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 centímetros quadrados. Beleza? E a área lateral, Robson? Calma aí. Na minha pirâmide eu preciso saber disso aqui, ó. O apótema da pirâmide, para poder calcular a área lateral. Eu sei que a aresta da minha base aqui, ó, mede, lembra aqui, ó, vou voltar o slide para você enxergar junto comigo, aqui, ó, a aresta da minha base é 2, mas esse triângulo aqui, eu tenho o apótema da base, que é a metade do lado da base. Isso a gente aprende no estudo das pirâmides. Então, é a metade quando é um quadrado, né? Então, essa medida vai ser 1. Já a altura da pirâmide é 10. Eu preciso descobrir o apótema para depois, só depois, descobrir a área de um desses triângulos. Vamos lá? O apótema, então, eu vou usar o pitch, que é apótema ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Olha lá, vai ficar feião, mas dá para calcular. Ó. 10 ao quadrado, 100, mais 1 ao quadrado, 101. Então, vai dar o apótema igual a raiz de 101. Olha lá, feiozão. Pô, Robson, no Enem cai questões assim com raiz? Cai. Mas é muito comum? Nem tanto. Nos outros vestibulares caem mais. Mas por que você tem que se ligar aqui? O foco dessa aula de agora é te mostrar como fazer as contas. Não precisa se preocupar com essas contas com raízes. Agora é só saber calcular o volume e as áreas. Tá bom? Então, para calcular a área lateral, eu vou fazer, primeiro a área de uma face, que vai ser um triângulo de altura igual a raiz de 101, que é o apótema, e a base medindo 2, porque a base da pirâmide tem a medida igual ao lado, igual à aresta da base, tá? Então, eu vou lá calcular, esse triângulo tem 2 vezes raiz de 101 dividido por 2. Tá bom? Cortei. Então, a área de um triângulo é raiz de 101. Como essa pirâmide é quadrada, 4 vezes raiz de 101. Beleza? É a área lateral. Área total, então, 4 mais 4 raiz
de 101. Repara, peguei a área da base e somei com a área lateral. Galera, deu feio ou não deu? Então, quando isso aparecer no Enem, o que eles vão fazer com você? Eles vão falar, considere raiz de 101 aproximadamente 10. Aí você vai ter que fazer a conta aproximada. Beleza? Robson, e o volume? O volume é mais fácil. O volume é 1/3 da área da base, que é 4. Beleza? Vezes a altura, que é 10. Tranquilo? 4 vezes 10, 40. Então, 40, área da base vezes a altura, 40 sobre 3. 40 terços de centímetros cúbicos. Por que quando cai no Enem alguma questão sobre pirâmide é mais comum cair volume? Exatamente por isso que a conta do volume fica mais rápida e mais simples de ser feita. Beleza, galera? Dúvidas sobre pirâmide? Digita para mim aqui embaixo que eu te ajudo logo num outro vídeo. Beleza? Vou aproveitar que a gente já está com um vídeo de 20 minutos, mais ou menos, para te fazer aquele convite que eu fiz no início. Tá gostando do vídeo? Não esquece, aperta o botãozão vermelho, ative esse sininho aqui, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, seu like, qualquer coisa que você puder para dizer que você existe e que você está assistindo a gente, e aí a gente te ajuda ainda mais. Tá bom? Vamos lá no cilindro então, galera. Cilindro, no cilindro, você tem que saber que o cilindro é isso aqui, É como se você tivesse uma folha de papel e rodasse ela no meio aqui, Forma um cilindro. Vou até ficar grande, olha aqui. Folha de papel, é a superfície lateral do cilindro. Fez o giro e tocou uma na outra, virou um cilindro. Tá vendo aí, cilindro, Então, sabendo disso, meu jovem, minha jovem, olha lá. A área da base é igual à área de um círculo, que é πr ao quadrado. A área lateral vai ser a área de um retângulo. Base vezes altura. Pegou a visão? Só que a base, o comprimento dessa base aqui, é igual ao comprimento, da base do cilindro. Comprimento do círculo, que é 2πrh. 2πr. E aí, para calcular a área dessa superfície lateral, você vai fazer 2πr vezes h. Então, tá lá a formulinha 2πrh. Tá tranquilo? Tá favorável? E aí, para calcular, então, a área total, é só fazer a área, igualzinha do prisma. Vou ficar até grande. É igualzinha do prisma, tá? Área da base. Então, você vai pegar a área da base e multiplicar por 2 e somar com a área lateral. Tranks? Qual é a fórmula nova que você precisa saber hoje? Essa aqui, essa área lateral, que é 2πrh, que a área da base você já conhecia. Tá de boa? E o volume, Robson? Como é que é o volume do cilindro? Novamente, igual ao do prisma. Área da base vezes altura. Igualzinho, nada novo. E aí, quando você for calcular a área da base do cilindro, você vai ver que a base é πr ao quadrado, porque é um círculo. Então, vai ficar πr ao quadrado h. Beleza? Tá vendo essa fórmula aqui que eu coloquei? Desconsidera. Eu só coloquei aqui porque tem gente que adora gravar fórmula. Então, eu coloquei ela aqui, que é um resumão da área lateral mais 2 vezes a área da base. Galera, não decore as fórmulas, pratique muitas questões, porque automaticamente a fórmula já vai vir para a tua cabeça. Tá bom? Vamos lá então fazer essa questãozinha aí sobre cilindro. Tá gostando, galera? Tá gostando? Então vai escrevendo para mim, hein? Vai escrevendo que eu quero saber. Vamos lá, vou começar dessa vez diferente. Volume do cilindro. Então, área da base, πr ao quadrado, vezes altura. Beleza? Área da base vezes altura. Então, eu tenho π, o raio da base, que mede 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. 9 vezes 10, 90π. E aí, 90π centímetros cúbicos. Meu jovem, π não é 3. Π não é 3,14. Pelo amor de π, não faça isso. Não substitua se a questão não mandar você substituir. No Enem, pediu, calcule o volume aproximado
Primeiro você calcula o volume, depois substitua o π por 3. Ah, mas as alternativas estão bem próximas uma da outra. Cara, não substitui por 3, substitui por 3,14. As alternativas estão bem longe uma da outra, bem discrepantes. Substitui por 3, porque você vai conseguir encontrar a resposta correta. Esse é o bizu máximo de quando cai π na tua resposta, tá? Nunca substitua o π se ele não falar calcule o valor aproximado, se ele não falar considere π valendo tanto. Tá legal? Dito isso, agora a gente vai para a área. Então a área do cilindro é 2 vezes a área da base, ó, que é πr², mais a área lateral, que é 2πrh. Beleza? Ó, 2 vezes πr², que é 2 vezes a área da base, mais 2πr vezes h, que é a área lateral. Agora é só fazer a conta. Ó. 2 vezes π, r é 3, 3², 9, mais 2 vezes π vezes 3 vezes 10. Consegue aí terminar? Ó? 2 vezes 9, 18π, mais 3 vezes 10, 30, 2 vezes 30, 60, 60π. E aí, para somar o π, olha lá, 78π. Isso aqui em centímetros quadrados é a nossa área total do cilindro. Tranquilinho, tranquilinho, suave na nave, legal no pedal. Foi. Próxima, cone. Galera, tenho escutado muita gente boa aí na internet, muito professor de matemática falando o seguinte: ah, não costuma cobrar área do cone na prova do Enem. Tá, até não tenho visto mesmo, não estou mentindo não. Mas se você vai fazer FUVEST, UERJ, Universidade Estadual do Ceará ou outras faculdades, você precisa saber sim, a área lateral do cone. Ela é uma fórmula fácil e que eu indico que você grave, porque esses vestibulares mais específicos cobram. Principalmente a segunda fase, que são questões discursivas, como é o caso da UERJ. Cai, e é importante você saber. Ah, Robson, mas é difícil de contextualizar com a área do cone. Vou te dar um exemplo. Se eu falar para você que eu quero abrir uma empresa de produção de cones de trânsito e eu quero saber quanto de material eu vou gastar para produzir um cone de trânsito, você não vai precisar calcular a área lateral do cone? Quer outro exemplo? Se eu vou falar para você que eu tenho uma empresa de chapéu de festa de aniversário, olha aí, te pergunto quanto de material eu vou usar. Vai ou não vai precisar disso? Vai. Ah, Rob, se volume cai, se eu quiser volume, eu posso falar daquele chocolate que tem o formato de um guarda-chuvinha. Olha aí o volume. E olha outro exemplo que pode ter de área lateral do cone. Quanto de plástico a gente usa para fazer a superfície do guarda-chuva? Galera, muito contextualizável. Então, dica que eu dou para vocês: se não cai com frequência, pode ser que caia a qualquer momento. Então, eu sempre gosto de dar a minha dica de ouro, que é essa aqui. E as fórmulas para o cone, jovens, é essa. Ó, a área lateral é o πrg. Beleza? Não vou entrar nos méritos de demonstração aqui, tá? Área da base, novamente, é um círculo, então é πr². E aí eu falo para você, cuidado. Cuidado com isso, porque se for um chapéu de aniversário, não vai ter base. Então, se pedir a área para produzir aquele chapéu, tu não vai calcular a área da base. Se pedir o cone de trânsito, pode ser que tenha base, pode ser que não tenha. Fique ligado para não cometer esse tipo de erro. Tá bom? Agora, repara aqui, ó. Volume do cone. Repara que é muito parecido com o volume da pirâmide. Não era 1/3 da área da base vezes a altura? Então, olha lá. 1/3 da área da base, que é um círculo, πr², vezes a altura, h. Tranquilinho, tranquilinho, nada muito novo. A única coisa nova foi a área lateral, que vai te ajudar para calcular a área total. Tranquilo? Então a nova você grava. Vamos lá para a nossa conta. Mais um detalhe aqui, nessa parte de cone. Esse vídeo já está ficando grande, mas é que eu gosto de falar tudo para vocês. Presta atenção, mais um detalhe.
Quando a gente está estudando cone, a gente precisa relembrar a semelhança de triângulo. E é muito importante que você estude isso em geometria plana, lá na parte básica. Tá com dificuldade nisso? Escreve para mim, que eu gravo vídeos para você e coloco cards aqui no final do vídeo para sugeri-los para você. E se inscreva no canal, é óbvio, senão você não vai saber sobre esses vídeos. Tá? Vamos lá então. Qual a área total e o volume de um cone circular reto, cujo raio da base mede 3 e a altura mede 4? Galera, volumão, 1/3 de π r² vezes h. Molezinha, 1/3 de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é 4. Ó. Cortou, cortou. Volume vai dar 3 vezes 4, 12π metros cúbicos. Matamos o volume mamão com açúcar. Para calcular a área total, eu preciso da fórmula lateral, πrg, beleza? Mais a área da base, que é πr². Aí, ficou mole. Olha lá, πrg. Robson, mas eu não sei quanto vale g. Galera, voltei para o desenho e te mostrei, ó. O g é essa parte lateral do cone. E aí, eu te ajudo assim, ó. Dessa maneira, bonitinha, bonitinha. Olha lá, o meu cone mal desenhado. A altura está aqui, o G está aqui. Altura, G, e aqui o raio da base. O nosso triângulo maravilhoso de Pitágoras. E eu tenho um triângulo pitagórico. Lindo, lindo. 3 aqui, 4 aqui. A geratriz será... Muito bem, para você que respondeu 5. Nem precisei calcular o titio Pete. Tranquilo? Então eu vou com π vezes o raio, que é 3, vezes o g, que é 5, mais o π vezes o raio ao quadrado. Beleza? Raio valendo 3, nunca esquecendo disso. Agora é só somar juntão. 3 vezes 5, 15π. 3 ao quadrado, 9, 9π, 15 mais 9π, 24π, e aí a resposta em metros quadrados, porque eu estou falando de área. Partiu! Olha o cone ali bonitão, agora vamos para a nossa esfera e é a reta final para terminar esse vídeo gigantesco que nós temos aqui. Tá? Área e volume da esfera. Aqui eu não vou ficar desdobrando muito não, só coloquei uma esfera aqui na tela para você ver e as fórmulas ali estão. Galera, tem outras coisas sobre esfera, cunha, círculo máximo, fuso, isso tudo pode cair no Enem? Pode. É provável? Não, não é muito cobrado no Enem, caiu pouquíssimas vezes, então a dica que eu te dou é sobre volume e área apenas. Olha a diferença, aqui área, como é uma medida quadrada, πr². Volume, como é uma medida cúbica, πr². Só não pode esquecer que o volume eu divido por 3. Tá tranquilo? Pegou aí a analogia entre as duas? Então vamos fazer nosso exercício. Ó, volume da esfera, fórmula 4πr³ sobre 3. Só substituir, ó. Se o raio mede 5, 4 vezes π vezes 5 ao cubo sobre 3. Galera, 5 ao cubo, 125 vezes 4 π sobre 3. 125 vezes 4, 500. Beleza? 500π sobre 3 centímetros cúbicos. Ah, Robson, moleza, só substituir. Área total é 4πr². Sim, jovem. 4 vezes π vezes o 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 25, 100. Então deu 100π centímetros quadrados. Finalizamos a área total da esfera. A esfera é a mais fácil, né? É muito mais fácil de decorar essas fórmulas. Galera, então para finalizar esse vídeo gigantesco, um resumão, mas que vai te ajudar bastante na hora de estudar, eu tenho que dizer o seguinte: salve esse vídeo na sua galeria. Sempre que precisar ou tiver dúvida de como resolver questões com esses conceitos, volta aqui e reassiste. Ajuda aquele amigo ou aquela amiga que tem dificuldade, compartilha esse vídeo com ele, tá? Qualquer dúvida sobre alguns desses sólidos em especial,
comenta para mim aqui no vídeo: Robson, esse eu não entendi muito bem. Robson, eu preciso de mais dicas sobre isso aqui, que eu vou publicar mais coisas para vocês. Tá bom? Tem dificuldade de visualizar? Escreve para mim. Vou deixar aqui nessa tela algumas sugestões de outros vídeos para te ajudarem também nessa prova. Tá bom, galera? Ó, esqueci de duas coisas. Se você tiver qualquer dúvida sobre o nosso PrEP vestibular e quiser participar também do nosso grupo de estudos, aqui embaixo eu botei o link do WhatsApp da nossa equipe, onde você pode falar comigo e com todo mundo aqui da minha equipe para te ajudar de como se preparar para o vestibular, tá bom? E se você quiser a minha ajuda em especial, vem fazer parte do meu curso intensivo, vem, tem um link aqui embaixo também, ó, que você pode entrar para o meu curso. Você pode adquirir esse curso intensivo e fazer parte da nossa equipe do PrEP Vestibular, onde a gente tem encontros de mentoria todos os meses pelo Meeting. A gente conversa ao vivo, você fala, você não digita não, você fala comigo, abre sua câmera, tira suas dúvidas, monta o teu ciclo de estudo, tudo juntinho, para que você consiga passar no Enem. Então eu fico por aqui. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima!